Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Enquanto o Franco acabou de abrir uma garrafa maravilhosa que você ouviu aí de casa. Estamos aqui reunidos novamente a trindade do Movimento em Foco. Cássio Siqueira retomando as gravações presenciais. Ele mudou de profissão, cara. Oi? Ele mudou de profissão. Ele mudou. Qual que é a sua nova profissão, Cássio? Você largou a físio, cara? É sério? Corte. O Cássio largou a físio. A físio não sai da gente nunca. Não sai, né? Inclusive nesse episódio de hoje. Inclusive no episódio de hoje. Franquinho, você que é cervejeiro, que cerveja é essa? Cara, é uma cerveja da cervejaria Vals. Cheirosíssimo. É legal essa marca, cara. Sim. Eu Eles gosto são- muito de uma Session IPA deles. Eles são de Minas. Porra. Estão patrocinando o nosso podcast a partir de hoje. É. Mas eu sei que você gosta de cerveja escura, eu deixei gelando pra você. Estão patrocinando a partir de hoje e até hoje. Com o meu dinheiro financiado, mas até aí sem problemas. Sem problema algum. Mas é uma com cacau, você vai gostar. Interessante. Com cacau, é isso? É? Eu achei que era uma palavra só, tipo com cacaf. E é nesse Boa, hein? ritmo de trocadilho que o nome do episódio de hoje é Fisioterapia, Reflexões, não lembro o slogan, o Da restante. paternidade. Reflexões da paternidade, porque, enfim, estávamos conversando aqui que o Cássio ele não largou a físio, mas ele tem aí um part-time job importante. Na verdade, não é um part-time, né? O full-time. part-time É é a full-time. físio. É. A físio passou a ser part-time e o papel de pai agora começando sua vida na paternidade. E aí, Cassinho? Período integral, full. Vamos deixar claro que o episódio de hoje é pra matar a saudade, né? Né? Vai ter um pouquinho de resenha, vai ter um pouquinho de fisioterapia, mas é muito mais pra matar a saudade um do outro aqui, né? E cara, a gente que tem o perfil que a gente tem de prestar atenção em comportamento humano e, cara, é muito louco essa viagem que eu tô vivendo, que é ser pai. Então, eu acho que, especialmente hoje, eu tô num momento muito cansado, 2 noites praticamente sem dormir. Isso faz parte da paternidade. Então, a memória vai falhar. Não sei se eu vou conseguir organizar o raciocínio, mas, putz, tem muita coisa para compartilhar dessas vivências aí. E aí acho que cabe um disclaimer de início. Não sou especialista, nenhum de nós é especialista em pediatria, em neonatologia, em desenvolvimento neuromotor, mas a gente é pitaqueiro. Pitaqueiro, curioso. E acima de tudo, não é detalhista, é observador. Observador. Né? Observador. Curioso, observador, temos senso crítico e aí então tem muita coisa que... Senso crítico duvidoso. Continuando. Então, de repente, a gente vai falar alguma coisa aqui que um especialista vai falar, esses caras falando bobagem. E fica o convite aí pro especialista que vai criticar a gente, mas vai ter a oportunidade de explicar pra gente aqui. Exatamente. Quem vai ser esse especialista? A gente Inclusive, tem nomes já? Renata Rassui já está previamente convidada. Você viu que eu deixei o Cássio falar o sobrenome, né? Mas eu pensei certo, tá? E é isso. Desde o dia 4 de agosto sou pai. 2 meses e alguma coisa. 2 meses e meio. Olha lá. E aí, para quem me conhece, sabe que é algo que eu sempre quis na minha vida. A primeira vez que eu me lembro assim com desejo de ser pai, eu era criança ainda. Tava no banco de trás do carro, meu pai levando a gente para viajar. E eu olhei meu pai trocando a marcha assim, eu pensei, caralho, deve ser mó foda ser pai, né? Deve ser legal pra caralho. Olha só. Tipo, não é, tipo, deve ser mó foda dirigir, quero ser um piloto, não. Eu quero ser pai. Pô, ele tá me levando, cara, ele tá conduzindo o carro, ele tá cuidando da família. Você via a referência do cuidador ali, né? E ali eu já pensei, cara, um dia... Pra querer ser, viu uma boa referência, né? Sim. Meu pai é foda. E
E ali, meu pai nem deve saber disso, mas eu era criança realmente, assim, menos de 10 anos eu já pensava, cara, um dia eu quero estar no lugar dele, eu conduzindo o carro, levando minha família pra viajar. Agora ele vai saber, né? Agora vai saber. Não vai saber, meu pai não assiste, não vai A ouvir. gente vai fazer A gente questão vai de fazer pegar um corte esse cortezinho. Você específico. vai mandar pelo WhatsApp, cara. Que, aliás, tá devendo, viu, careca? Trata de vir visitar sua neta. E, pô, sempre tive adoração por criança, por nenê, tinha uma família grande. Minha mãe tem 8 irmãos, meu pai tem 8 irmãos, é primo pra caramba e eu sou mais velho. Par de mãe eu sou mais velho, par de pai eu sou o terceiro. Então é primo pra caramba, com todos os meus priminhos eu cuidei criança, peguei no colo e brincava pra caramba. Então, por muito tempo eu quis ser pai, me preparei pra isso. E a natureza, Deus, que escolhe o tempo, né? Acabei sendo pai aos 44. Do segundo tempo não, né? Do primeiro. Primeiro tempo. Fala que tá no primeiro, né? Não, porque a piada é em relação ao seu plano de viver perto dos 100 anos, né? Então tá no primeiro tempo. E ainda tem prorrogação depois, né? Não foi próximo dos 90 minutos. Né? Sim. Aos 44, aí do primeiro tempo eu vou viver até 120, que significa 2 tempos mais prorrogação. Que essa prorrogação seja ainda com muito preparo físico, porque não é pra estar tendo cãibra lá, não. Pedindo substituição, não. Vou chegar... Na hora de levar a família pra viajar, dirigir no carro, não vai ter outro ali pra assumir ali, né? Não, e se precisar, ainda bate o pênalti depois. Muito bom, cara. E aí, primeiras reflexões e insights durante a barriga, já tinha coisa assim ou não? É mais depois que nasceu, realmente, que começaram a aparecer coisas que o olhar da fisioterapia em você chamou a atenção? Cara, quem estava falando no começo, né? A fisioterapia não sai da gente, então... Inclusive, não sai da gente... Inclusive, olha pra nossa camiseta. Olha lá. Postura importa. Tá na gente. Momento oportuno, tentei cavar aqui. Acho que funcionou. Cavou. Então, aquela nossa estratégia, um pouquinho de conteúdo, mexer agora e a gente segue com conteúdo logo mais. Você que ouviu agora, não vai parar de ouvir porque a gente começou a mexer. Aproveite aí, você que tá vendo no vídeo, olha aqui os modelos. Inclusive 3 modelos diferentes. Cada uma de uma cor. Interessante, hein? Muito bom. A do Rafa é pra sair no fim de semana, balada, Exato. tal, não sei o que. Você vai lá, fica bonitinho, ninguém vai entender do que é exatamente e tá tudo certo. Mostrar pra essa daqui, ó. É isso. E a do Cássio? A do Cássio é pra que ocasião? Postura importa. Esse aí é pro dia a dia, né? Pro dia a dia. Pra desfilar na rua e as pessoas verem que você sabe das coisas. E a que eu tô é pra alinhamento, estabilidade e sinergia, é pra dar aula, né? Pra dar aula. Você já usa a camisa como exemplo, Boa. né? Então isso. você tem uma pra cada ocasião e... Exatamente. Logo a gente vai voltar. Não, já voltou. Já voltou? Quando esse daqui estiver no ar, já voltou. Já voltou, então, Já com voltou. as camisetas. Então você vai acessar. Adquira a sua. Adquira a sua. Muito bom. Já Cara, e a qualidade da camiseta é boa, hein? É a reserva, né? E... Enfim. Deixa mais merchan pro final. Deixa mais pro final. Deixa Vamos mais tocar então. Quando começou os primeiros aprendizados ali, as primeiras percepções sua enquanto fisioterapeuta, olhando para a situação de gestação, da maternidade, da paternidade, enfim. Calma aí. Fez essa pergunta. Dá uma pausa, mas não corta nada, Laísa, porque agora é um momento ótimo pra gente observar uma estratégia motora. Vamos ver como que ela passa por entre as câmeras e por cima do fio. Vamos lá. Olha lá. Foi desafiado ao vivo. Tem alguma música? Bota uma música. A música do Missão Impossível. Se fosse bailarina, ajudava, né? Pena que nunca dançou. Ela acertou todos, inclusive a cerveja no chão. E aí, primeiros insights como fisioterapeuta foi na barriga? Cara, na real, nessa fase... não sei se eu consigo dizer qual foi o insight como fisioterapeuta. Mas a história toda é que por mais de 10 anos tentamos engravidar. Tivemos 2 perdas, né, de gestação no primeiro trimestre. Então, quando
né, todo o processo é muito, muito estressante. E aí, quando a gente descobriu essa gravidez que foi natural, é muito louco porque a primeira reação não foi de alegria, de caralho, tamo grávido, tesão. Foi de alegria, mas com 2 pés atrás, assim, tipo... E cautela, né? Cautela, a gente já passou por isso antes. Não vou me ficar muito eufórico porque eu não quero passar de novo pela frustração que passei das outras vezes. Então, primeiro trimestre foi relativamente tranquilo. A gestação não teve muito enjoo, não teve nada. Teve algumas precauções para evitar aborto, então tomando Clexane, parou a atividade física, algumas coisas. E era expectativa, só tipo torcendo e rezando para dar tudo certo. Aí, e nessa época não tem barriga, a mulher não sente nada, então aquela sensação de, putz, só esperando o ultrassom para ver se estava tudo certo. E a hora que você vai pro ultrassom, cara, é uma tensão. Uma tensão de vestibular, de sei lá, você vai esperando para ver se vai dar certo. E a hora que põe o ultrassom e você ouve o barulho do coração batendo, putz, é uma montanha-russa que você sai do pico de adrenalina pro pico de... Euforia. De alívio. De alívio? De alívio, assim, tipo... parece que baixa a ansiedade de uma hora para outra, assim, você sai até meio grog do negócio. E aí, segundo trimestre, a barriga começa a crescer, então aí começa a entrar um pouco na especialidade da Ana até, né? E Ana tá aí, se ouvir alguma coisa de bobagem, vem dar pitaco. E a barriga começa a crescer, o corpo da mulher começa a mudar. E aí basicamente cara, como é importante a ativação do transverso. Porque a barriga vai crescendo, vai mudando a geometria do corpo. E aí para a barriga crescer, o abdômen vai distendendo, mas existe uma diferença muito grande entre estar com o abdômen distendido, inativo, solto e com ativação. E aí é a hora que começa um pouquinho de dor na sacroiliaca, dor lombar, algum desconfortozinho assim. E, enfim, aí depois barrigão começa a vida da mulher ficar chata, dificuldade de dormir de lado, começa a dormir meio em pé, azia pra caramba. A Jo teve dificuldade respiratória também? Ou não? Não, acho que só pra esforço mais... Porque eu fiquei muito imaginando isso, né? Tipo, cara, imagina a barriga comprimindo tudo e você não dá espaço pro... Desculpa. Eita. Saúde. Você não dá espaço pro diafragma excursionar ali, volume corrente... Fica reduzido mesmo. E a gente fez um ensaio de gravidez lá e a Jo subiu até na lira, no tecido acho que não, mas subiu na lira, então ainda conseguiu fazer alguma atividade física no segundo trimestre até, sei lá, o sétimo mês, acho que ela ainda fez uma atividade física. E mais intensa assim, né, pra quem não sabe, ela é artista circense. Ela, inclusive, gravou já com a gente. Quem voltar lá para os primórdios Um dos primeiros episódios. vai conseguir ouvir a influência do circo. Não lembro para quê, mas é um episódio sobre o circo. Vivências motoras no circo. Olha só que memória, hein? Essa cabeça tem que servir pra alguma coisa. Cabe tudo mais um pouco. Cabe tudo. O difícil é achar depois. Achar lá dentro. Você viu só minha habilidade de achar aqui dentro? O serviço de busca aí tá em dia. Tá em dia. Bom, aí não vou ter muito mais coisa para falar de fisioterapia nessa fase, porque é basicamente, do meu ponto de vista, algo, né, o que eu enxergo ali é algo motor, músculo esquelético. Precisa conter, segurar aquele bebê lá dentro, usando uma ativação muscular adequada. E ao mesmo tempo que o corpo começa a relaxar ligamentos e começa a tudo ficar meio frouxo, precisa de uma atividade, de uma ativação muscular ali para segurar as coisas em ordem. E a grávida não tem nenhum problema de dor lombar, principalmente. Cara, aí o parto
É algo muito louco. É mesmo. O parto é muito louco. Foi parto normal. Já tinha presenciado o parto antes? Não. É mesmo? Não. Nem na graduação? Não, na minha época de graduação não tinha. Na graduação. Puro Ah, é gineco. verdade, Na né? graduação eu vi 3 partos, cara. Ah, eu tive a experiência de ver um Eu acho que foram cesárea 3 normais ainda os que eu vi. e um normal. Não, eu nunca tinha visto. Eu vi um de cada. E na minha época não tinha, não tem absolutamente nenhum conhecimento mais específico da área. E aí acompanhei, não é nem que eu acompanhei o parto, eu participei do parto. Então foi numa quarta de manhã, na hora do almoço, assim, teve a primeira contração, e aí ficou aquela coisa esporádica, aí na madrugada aquela tensão, será que vai ser agora? Aliás, foi terça. Aí a madrugada toda contração esporádica, e aí ficou um pouquinho mais frequente, mais nada. Aí de manhã parou, parece que questão hormonal, as contrações vêm à noite. E aí passou o dia com contrações esporádicas, foi chegando 5, 6 da tarde, contração, e cara, o bagulho é O dolorido. intervalo vai reduzindo, né? Vai O intervalo reduzindo. das contrações. Vai aumentando o tempo de contração E diminuindo o e intervalo. diminuindo o intervalo. Ou seja, Vai sendo preenchido por contração, né? Tipo, não tem alívio. E cara, o negócio deve ser dolorido. Porque na hora que vinha... Porque no começo eram as contrações que é ok, assim, depois até o médico tinha falado, se a considerar contração mesmo, vai começar a entrar em trabalho de parto ativo a hora que você não conseguir... Você tá conversando, a hora que vem a contração você tem que parar e encarar aquela contração lá. E aí, cara, começa de 1 em 1 minuto vir contração intensa e cara, você do lado assistindo não tem muito não tem o que fazer. não tem muito o que fazer. Você fica do lado, se dá a mão pra pessoa segurar, tenta fazer alguma massagenzinha, alguma coisa, mas na hora que a contração vem, não tem o que resolva ali, eu acho. Bom, aí estourou a bolsa, fomos pro hospital. Chegamos no hospital com 6 centímetros de dilatação, aí contração debaixo do chuveiro, e eu junto debaixo d'água ali, tentando dar uma força, só que quando vinha a contração a Ju meio que segurava, ao invés de relaxar. Então o negócio estava muito dolorido e não indo muito pra frente. Tava meio contraproducente. Aí pediu anestesia, a hora que deu anestesia, o negócio foi. E aí, na hora de parir mesmo, a médica pediu para ela fazer uma força abdominal, com uma flexão de tronco. E eu me posicionei atrás da Jo para dar um suporte pro tronco dela, para deixar o tronco dela meio fletido, para ela fazer a força nessa posição. Facilitar a ação do... Para não ter torque, né? Você facilitar posicionando e ela pedir quase como isometria, porque já ia estar em flexão. Né? E aí nessa posição também que o tronco já está flexionado, não tem muito para onde ir mesmo. Então a contração direciona mais. Você cria uma barreira ali mecânica mesmo que induz a direção. Né? E cara, e aí daqui a pouco nasceu. É muito louco isso, porque aí saiu a cabeça e cara, a cabeça sai deformada. Luísa, você que tá com seus 15 anos ouvindo esse episódio agora. Cara, a cabeça... Você já ouviu isso Imagina, na minha boca, cara. certeza. Que a cabeça sai deformada e as suturas do crânio não são unidas justamente para isso. A cabeça, Graças a Deus, graças né? a Deus. Já pensou o parto normal do Rafa? Você foi o parto normal, Rafa? Cara, sabe que eu não sei? Louco. Provavelmente não, né? Dada a piada, só pra ter continuidade na piada que vocês rirem também, pessoal de casa. Vocês gostaram? Pra alegria dos seus pais, não. Ao final do episódio já vai ler essa piada de 0 a 10. E, cara, a cabeça saiu triangular, roxa, um lábio gigantesco e a orelha, na hora de passar no canal, ela dobrou Deu uma ao contrário dobradinha. e meio que colou. E, cara, eu olhei aquilo e falei, cara, nasceu sem orelha.
puta que pariu, não tem, como que no ultrassom tinha orelha, agora não tem? Passar tudo pela cabeça. Nossa, a primeira sensação foi esquisita, assim, caramba, que coisinha feia. E aí fica só o cabeção pra fora, assim. Aí daqui a pouco... É isso, nasce zero pronto, né? Tipo... E, cara, tem que passar no canal estreito pra caramba, então sai toda deformada, inchada pra caramba. Por isso que chora, né? Não. Tá dificuldade, cara. E não chorou. Não, tudo bem, mas a piada coube. Tá bom, verdade. Não destrói, não. Segue o jogo. Não chorou. Aí, cara, aí depois que saiu a cabeça, a próxima contração é espirrada, né? Parece uma coisa de borracha, né? Saindo. Sem tônus, assim, naquela coisa que chacoalha. Meu Deus. Luísa, papai te ama. Ai, velho, é visão de pai mesmo, né? Você vai falar com a mãe, coisa mais linda. Tipo, é isso, é o pai que estraga, não tem jeito. Não, cara, e eu, durante a gravidez, eu visualizava o parto, eu pensava, cara, a hora que nascer eu vou chorar pra caralho. Negócio mágico. Cara, foi zero, não chorei, eu tava completamente atordoado, sei lá, o parto é tão intenso, foi nascer às 2 da manhã, o negócio começou no dia anterior, ao meio-dia. Então, cara, a hora que nasceu e o negócio, o quanto a Jo sofreu ali né, com as dores e tudo, a hora que nasceu foi só caralho, nasceu. Tá bem, tá viva, veio pro colo, aí tem aquela, né... Golden Hour, né? Golden Hour. Cara, e nasceu no Hospital São Luís com uma médica bem do parto humanizado, foi fudido, assim. E veio pro colo, sem chorar, ficou no peito ali, ficou no colo, meio ali serena, cara, não chorou, ficou quietinha ali olhando o que tá acontecendo. Só que tava frio pra caramba, aí botou aquele cobertor térmico, aí também fiquei meio sem visão dela, assim, então no momento do parto mesmo foi esquisito, assim, não teve muita proximidade. E, cara, umas coisas que tivemos aula na minha época eu tive aula de ginecologia na faculdade, de obstetrícia, mas não lembrava de absolutamente nada, eu nem me toquei que depois tinha que parir a placenta ainda. Então nasceu a Luísa, cordão umbilical, ficou lá e tal. 1 hora depois foi nascer a placenta, foi tirar a placenta. E aí cortei o cordão umbilical, foi do caralho. E aí a primeira sensação foi isso, não cai a ficha. Eu achei que ia chorar pra caralho, eu tava lá também meio apático. Aí deu tempo, deu 1 hora, 1 hora e pouco, tirou a placenta, tudo, o pediatra avaliou, tava tudo certo. Aí foi dar a vacina. Na hora do parto, assim, já dá 2 vacinas, a vitamina K e a outra, tuberculose, não sei. Sei lá, já dá alguma outra ali na hora. E cara, tava naquele momento apático, meio sem saber o que eu tava sentindo. Ainda atordoado pelo jeito. Atordoado. Né? Já era umas quase 4 da manhã. E aí veio a enfermeira com a injeção na perna da Luísa. Cara, eu nunca senti algo desse, assim, doeu na minha alma. A gente que avalia paciente e aprende a usar neurônio espelho para isso, a gente sente na pele, né? Vê o paciente correndo, eu sinto na minha articulação o que o cara deve estar sentindo na dele. Mas uma empatia, assim, um sentir pelo outro como esse nunca tinha vivenciado. Assim, a dor da injeção, tenho certeza que doeu muito mais em mim do que nela. Ali eu chorei. Ali foi foda, assim, ver minha filha recém-nascida tomando injeção na perna, cara. E aí, tava pensando agora, assim, como os primeiros momentos, o Silvio, que foi um cara que veio aqui gravar com a gente sobre treinamento, handball e treinamento de atleta de elite, atleta olímpico, ele tinha falado num outro podcast que quando nasceu a filha dele, ele conheceu o amor verdadeiro. E eu achei que isso ia acontecer logo no nascimento. Eu falei, a hora que nascesse, eu achei que ia bater aquela coisa assim de mais foda de que quando você tá apaixonado. Uhum. E não, nasceu e eu não entendi nada que estava acontecendo.
Mas aí eu tava pensando agora que essa primeira relação é de um instinto muito primitivo. Eu acho que não acontece nem no sistema límbico. No sistema nervoso isso deve ser mais primitivo ainda, que é um negócio de um instinto de preservação, de proteção, de querer cuidar que já nasce junto. Assim, a hora que a criança nasce, você já é sua cria, você vai cuidar. E aí eu já tinha comentado com o Franco uma vez que despertou instintos assim mesmo de mamífero. E a gente esquece que a gente é animal, né? E aí o parto foi muito isso, é mostrar que a gente é animal, que a criança nasce dentro da mãe e o negócio é animalesco. E aí despertou em mim essa coisa assim, de a hora que eu vi minha filha toda cheia de, acho que é vernix, aquele, sei lá, todo aquele sebo que a criança nasce. O instinto era querer lamber ela, cheirar ela. E o cheiro da minha filha é fodido. Coisa gostosa. E de verdade, assim, um negócio carnal, assim, instintivo de... Eu queria sentir o cheiro dela, queria lamber ela. Que loucura, velho. Louco. E cuidar, assim. Pegar no colo e falar, cara, eu mato por ela. Aqui o instinto de proteção, de preservação é inacreditável. E faz sentido até o seu comportamento ali no momento que ela tomou a vacina, né? Tomou a picada, você sente aquilo e você deve ficar remoído, porque você sabe que é necessário, mas, tipo, o instinto animal deve falar, cara, não deixa, né? Tipo, estão agredindo sua filha. E a palavra que eu usei carnal, mas a palavra é visceral. O negócio é visceral mesmo, vem lá de dentro, assim, ó, um instinto de preservação fudido. E na primeira semana muito, nos 2 primeiros dias é um absurdo, primeira semana muito, as 2 primeiras semanas é completamente o foco é sobrevivência. E aí você tá o tempo inteiro tentando garantir a sobrevivência de um bichinho que não sabe viver aqui fora. Então é muito louco pensar que ela nunca tinha respirado. Aí daqui a pouco sai e vem em contato com o ar, tipo, que porra é essa, né? Primeira vez, né? Que é esse ar aqui? Como é que respira? Eu fazia movimento respiratório no útero, mas era líquido que tinha lá dentro. Agora, a sensação do ar entrando a primeira vez, a sensação de mamar, a primeira vez que engole um alimento, né? Depois fazer cocô. E começar a entender as primeiras sensações, né? Sei lá, você tá com fome, mas você nem sabe que aquilo significa fome e você não sabe o que você tem que buscar. Acho que vai acabar entrando no assunto seguinte que a gente já conversou um pouco, que é o significado da comunicação na criança, né? Então, mas é isso, você não sabe reconhecer e você não sabe comunicar necessariamente, né? Tudo é aprendizado ali. Tem comportamentos instintivos de busca do seio, mas tem que aprender a mamar também. Reflexos, né? Reflexos. Vem com todo um aparato de reflexos para garantir talvez o início, né? O início, né? Antes da aprendizagem, é o início da primeira respirada. Isso talvez seja reflexo, né? A busca, né? E isso é muito doido, né? E nessa do reflexo, eu achava que o ato de mamar também já era algo inato. A sucção, o movimento de sucção é inato, deglutição óbvio também, mas a criança precisa aprender a mamar, precisa aprender a pegar certo no peito. E então também isso foi fodido, assim, os profissionais que tinham lá orientando como fazer a amamentação. E eu, na minha inocência, eu achava que tinha que mamar no bico, né? Tem que mamar na auréola, tem que botar toda a auréola na boca. E então no começo é sobrevivência, assim, tipo, você vai checar se ela tá respirando. Eu ouvi os pais falando isso, eu pensava, será? Cara, ela tá quietinha, às vezes você provoca o choro, você dá uma mexida nela, ela começa a chorar, só ufa, tá viva. Porque é o que você falou, um bichinho muito, né, indefeso, né, cara? Indefeso.
E aí, cara, nada ela já vivenciou, é bem... E aí nasce com o pulmão cheio de líquido, com, né, as vias aéreas cheias de líquido. Então, nos 2 primeiros dias, uma dificuldade de respirar, ronco pra caramba. E aí, fisioterapeuta com alguma noção da fisiorrespiratória, que é só alguma noção, de batimento de asa de nariz, frequência respiratória alta, do bebê já é alta. E não lembro se era 60, era um negócio bem alto, assim. Nossa. E aí já dei um Google, falei, vamos ver qual que é a frequência do bebê. Tava ali mais ou menos na média, mas batimento de asa de nariz. Falei, cara, essa menina tá desconfortável, ela tá com dificuldade para respirar. Aí já peguei ela, levei no postinho da enfermagem, falei, minha filha acho que não tá respirando bem. As mulheres, calma, vê isso todo dia, né? Não, calma, pingou um rinossoro, puf. Aí já me deu o potinho de rinossoro, falou, pode passar, pode ir botando, assim, sentiu que ela tá com dificuldade, porque dá uma limpada mesmo, tá cheio de líquido, tá cheio de... E no começo é um líquido preto, né? Um líquido meio escuro, assim. E aí, então, essa coisa da sobrevivência Mas é engraçado, né? Que bom que você é um fisioterapeuta com um mínimo de percepção nessa situação, porque será que outra pessoa, sem a referência, teria percebido que isso é um sinal de desconforto e talvez um gatilho para buscar ali não era nada preocupante, né? Mas... então, aí eu acho que pode ser para os dois lados. Alguém que não tenha o mínimo conhecimento talvez não perceba problemas, ou talvez ache que tudo é um problema. Mas ali, né, o instinto de preservação, de sobrevivência no começo te deixa muito em alerta, e a ponto de eu passar as 2 primeiras semanas sem dormir. Tipo, ela trocava dia pela noite, cara, e eu me sentindo bem pra caramba, assim, tá? Tipo, eu acordava na madrugada, quer dizer, nem dormia de madrugada, a gente ia dormir lá pelas 6, 8 da manhã, mas acordava, cara, numa disposição absurda, assim, tipo, o corpo sabe que você tá privado de sono, mas tá num modo de proteção mesmo. Então, tipo, eu tava muito disposto. E aí, acredito que por causa dessa história toda, de muito tempo querendo ser pai, com dificuldade e tal, quando eu tava nessa situação cansado e tendo que cuidar... Tipo, era tudo que eu pedi. Tudo que eu pedi. Era gratidão mesmo. Falar, cara, que bom que eu tô indo cuidar dela, porque é o que eu sempre quis. Então, nunca tive má vontade pra ir cuidar dela. E aí, no começo, a pediatra... Pô, ela fez xixi? Acho que fez. Na fralda, você não fica meio sem saber. Porque aí, se ela fez xixi, é sinal que ela tá mamando direitinho, que ela tá bem hidratada. Tem que olhar isso. Aí ela faz xixi, você... minha filha! Você fica orgulhoso do xixi, do cocô, da tosse. A hora que ela dá aquela tosse, né? Pá! Aí você fala, minha filha, é foda. É muito louco isso, que você fica orgulhoso Você vibra das pequenas coisinhas. Das coisas fisiológicas. Você fala, caralho, minha filha é fodona demais. Tá funcionando. E outra dessa coisa visceral, instintiva, cara... O cocô é cheiroso. Corta só nisso. Eu ouvi muitas vezes isso. Eu não consigo levar a sério isso até hoje. Cheiroso. É cocô de leite, então na hora que começar a comer, eu não sei como que vai ser, mas, cara, o cocôzinho é cheiroso. Você tira a fralda, dá aquela cheiradinha assim. Eu vou pesquisar isso, juro. Aí você olha a consistência do cocô, fala, acho que tá tudo certo. Aí no começo bebe colostro, né? Então, o leite é colostro. E aí isso é um cocô diferente. Daqui a pouco o cocô vai mudando, você vai ficando orgulhoso. Ai, minha filha, tá? Olha o cocôzão que ela fez. Sensacional. Espero que não tenha ninguém comendo. Pelo menos não tem cheiro lá. Seja bom ou ruim. Não, cara, até hoje eu não senti nenhum cheiro ruim na minha filha. Nenhum. Cara, o peidinho dela é gostoso, o cocô. Teve um dia que eu senti um chulezinho assim, que cheirinho bom esse chulezinho. É muito bom. Mas o pensamento que eu tô aqui agora é que seria muito legal ter alguém em algum momento para conversar da questão hormonal com a gente, porque com o pai e principalmente com a mãe deve acontecer alguma coisa no sistema hormonal muito fodida que modifica ali
e faz você conseguir passar por todos esses perrengues numa boa, dando sorriso e achando tudo mil maravilhas, porque, cara, você tá cansado, Não, você a tá ocitocina baqueado. deve estar no talo. Bombando. Na Sei lá mãe, quem mais. então, É. na mãe, nossa, porque, cara, você passa por um trabalho de parto super desgastante e no outro dia você tá lá amamentando. Imediatamente. Né? Tipo, Já sim. nasceu, já vem pro Já- colo e, cara, já tem o instinto de mãe, o instinto materno e, cara, parece que não aconteceu nada. Você tá no sofrimento por horas e horas, de repente acabou, bebê no colo e tá tudo certo. Por isso até, cara, o parto normal, pelo amor de Deus, é muito, muito vantajoso. Eu entendo a cesárea como um procedimento necessário para alguns recurso. casos, um recurso que é... Mas alguém advogar pela cesárea como cirurgia, como procedimento eletivo, cara, o parto normal é tão foda, é tão natural. Chegamos aqui milhões de anos através do parto normal, de repente há 50 anos alguém inventou que um corte na barriga dá para tirar uma criança e de repente a gente começou a achar que esse é o parto correto, né? Enfim. E aí nos primeiros dias é isso, visceral. A primeira vez, depois quando eu peguei no colo pra valer, eu chorei pra caralho. E acho que principalmente quando ela dormiu no meu colo, eu deitado assim de barriga pra cima e ela dormindo no meu colo. Puta, que sensação do caralho. Indescritível, assim, nunca senti isso. E aí agora, aí você pensa, cara, a minha mãe sentiu isso por mim, mas o negócio é meio unidirecional, assim, você ama sua mãe, obviamente, mas o que você sente pelo filho é mais potente ainda. Então, é muito louco. Aí você olha para seus pais, você já... Com outro olhar. Com outro olhar. E aí entra o que você estava falando. Agora, a comunicação. Como é que você compreende um nenê que nem ele se compreende? Que está começando a olhar para esse mundo e entender o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, no começo, o comportamento é muito simples. É fome, vai temperatura, frio e tal, mas hoje em dia a gente põe roupinha, não sei o que, acho que ela não passou frio em nenhum momento. Dor de barriga, cocô e sono. Mas, só para entender, você agrupa aí em comportamentos. Então, é o sono, é o comportamento de fome e o comportamento de dor. No caso, foi dor de barriga, mas seria qualquer dor, Sim. né? E, cara, a forma da criança comunicar é o choro e é um pouco de expressão corporal. E no fim, cara, eu achei, na verdade, fácil nessa fase saber o que ela estava sentindo. Ah, é? Até porque, assim, também tem horários, né? Mais ou menos de 3 em 3 horas mama. Então tá dando perto das 3 horas, começou a chorar. Cara, mais provável é fome. Então você vai meio certeiro. Mas quando é dor, e ela tinha muita cólica ali no começo, tinha dor de barriga, sei lá, a expressão corporal muda completamente. Ela tensiona, ela eleva os ombros, fica numa atitude bem tensionada mesmo, de pequenininha já ia com a mão na barriga, Olha expressão, só. face de dor. Caramba, cara. Então, cara... É diferente o choro. Aí a parte que eu não sei se é porque a gente é físio, mas a gente está acostumado a observar comportamento não verbal. E, cara, era fácil saber que tá com dor. E até aí é uma facilidade de ser físio, você consegue colocar numa postura que facilite evacuar, faz uma massagenzinha, abdominal. Então, cara, foi relativamente tranquilo. E a hora que tá com sono, na verdade, nesse primeiro momento dorme o tempo inteiro, então não tinha muita dificuldade para dormir também. E mamãe é com a mãe, então aí você, pro pai também, já entrega pra mãe e ela resolve. Mas dessa época, assim, o que eu lembro, que até comentei com o Franco uma vez, foi que a hora que entra num ciclo de choro, aquele choro meio desesperado, meu primeiro instinto foi tentar acalmar ela. Então ela tava vibrando lá em cima, ué, e eu tentava vir, calma, tentando vir com uma outra vibração, assim, num tom mais leve. Eu não fazia cócega, ela nem percebia que eu tava lá. Aí eu olhei para aquilo e falei, cara, vou entrar na dela. E ela, ué, e eu, ué. Comecei a imitar, a chorar junto, assim. Aí ela parou e me olhou. Aí eu fui
Equalizando ela, você foi modulando ali. E ela continuou chorando e eu chorando junto. Só que aí eu fui baixando o tom. E assim que eu fui baixando o tom, ela veio junto comigo e até silenciar. Então, aí depois, quando eu contei isso pro Franco, ele falou que tinha coisa de hipnose aí. Cara, Isso na hipnose tem, e na verdade em qualquer comunicação tem, que a hipnose se aproveita muito de mecanismo de comunicação, que é o pace and leading, né? Tipo, então primeiro você segue, alguém tá em uma sequência, aí você segue essa pessoa, aí essa pessoa vai criar um engajamento, que é o rapport, né? Ela vai confiar em você, aí você começa a conduzir aquilo no sentido que você deseja. Nada mais do que manipular as pessoas, tá? Manipulei. Conscientemente. Fiz um teste ali, não sabia que ia dar certo, mas os caras, conscientemente eu olhei para aquilo e falei, cara, vou entrar na dela. E nem que seja para chamar a atenção que ela tá sendo chata. Meti um choro, ela prestou atenção em mim e aí prestou mesmo. Olhou para mim e tal e começou a me acompanhar. Aí você tava falando dos tipos de choro, os tipos de expressão corporal e tal. Aí você falou da dor, né? Você falou tá perto da hora de mamar também. Você sabe mais ou menos o tipo de choro para mamar. E esse choro que você conseguiu conduzir para uma... É um choro de... Talvez experimentação do próprio choro. Não, esse acho que era mais... De repente de sono, porque era no meio da madrugada e já tinha mamado, tava ali talvez desconfortável com alguma coisa no abdômen, mas não era dor assim, mas eu acho que talvez sono, não queria dormir e tal. E aí deu certo. E o choro de sono? Foi acho que o único que você não falou. O choro de sono é um choro irritado. Aquele que você vê que a criança não tem posição, que ela fica virando o rosto, que às vezes traz a mão no rosto, esfrega o olho. O olhar também muito de cansaço. Qualquer adulto também, se bate o olho na cara de sono, da criança ali vai ser igual. E é o comportamento do adulto também, né? Esfrega a mão no olho, o olho já dá uma caidinha também. Eu quando tô com sono, a Ana racha o bico, porque eu fico passando a mão na cabeça, cara. É como se eu já estivesse me acariciando pra dormir. É muito doido. E eu nem percebo que eu faço isso. Muito doido. E aí no começo é meio simples assim, tipo, é sono, fome e dor. E... o que mais que tinha? Aí começa a melhorar. A criança vai entrando mais no ritmo. Depois de 2 semanas começou a dormir à noite, antes não dormia. E aí começou a... Bom, não sei, eu tô indo acho que mais pra frente. Falar agora um pouco mais de físio de fato. Chegou uma hora que ela começou a focar um pouquinho mais o olhar. Aí a cabeça já tinha um mínimo controle assim de tentar posicionar e estabilizar um pouco o olhar. Menos tempo dormindo também, mais tempo de olho aberto. Mais tempo de olho aberto. E aí nessa hora que ela começou a fazer um pouco mais de contato visual, de interagir um pouco mais, e eu pensando, vou estimular através da visão, né? Então vou usar de neurônio espelho mesmo assim, eu vou começar a me mexer para ela entender esses movimentos. Então, e na minha cabeça ela já estava no ponto de observar a mão, então eu ficava mostrando minha mão para ela, e palma da mão, e dorso da mão, e posições diferentes de mão para ela entender, e movimentos da mão. Cara, e ela cagava pra minha mão, cagava. Eu falei, putz, não tá dando certo isso. Até o momento que eu olhei e vi que ela não tava na mão ainda, que o controle dela voluntário estava na boca. Bem crânio caudal, né? E eu já achando que tava nessa de crânio caudal, achei que tava no membro superior já, e não tava muito oral ainda. E eu vi ela prestando atenção na minha boca e tentando, olhando minha boca e mexendo um pouco a boca dela, querendo imitar. Aí botei a língua pra fora, ela prestando atenção, daqui a pouco, pum, língua pra fora também. Eu, caralho, minha filha é foda. Puta reforço positivo pra ela, né? Você faz, ela faz, dá um baita reforço, aí ela deve tentar mais vezes. E aí, cara, e você vê o esforço, assim, o olhar de atento. Concentração. Concentrada e, cara,
mexer, botar a língua pra fora. Um negócio que pra ela foi uma puta conquista, assim, botou a língua pra fora. Aí eu falei, caralho, já chamei a Jo, falei, vem ver. Aí daqui a pouco, língua pra fora tava indo. Aí vamos ver se pro lado. Aí botava a língua pro lado e ela, pum, nada. E aí prestando atenção. Aí daqui a pouco mexe a língua de um lado pro outro e você vê a linguinha dela Dando uma torcidinha. dando uma torcidinha dentro da boca, assim, ela tentando. Aí daqui a pouco, pum, aí começa a língua pra fora, pra um lado e pro outro. Assim, pá, caralho, meu. E aí é meio assim, depois que faz a primeira vez, faz a segunda, aí já vai. Destravou ou não? Então, mais ou menos, porque dá aquela destravada, ela consegue fazer com facilidade. Reconhecer o padrão e fala, é isso aqui. Mas depois não é que isso retém tão fácil assim. A próxima vez que você vai fazer, não vem automático logo de cara. Então tem esse processo de aprendizado que a gente está habituado. Uhum. E outra que daqui a pouco perde o interesse. Daqui a pouco o interesse é outro. daqui a pouco ela tá cagando pra língua, ela já tá querendo fazer outra coisa. Aí, ontem tava na fase do... Aprendeu que tem cuspe. Então ela fica babando, soltando bolinha na boca e começou a soltar e puxar de volta. Ela fica... Passou o dia fazendo... Me lembrou daquele filme do O Paizão, lembra? Que acho que é o Adam Sandler. ensinando... Que ele ensina o filho a jogar a babinha lá perto do chão e puxar de volta. Muito bom. Casou bem aqui com o Eu juro que eu episódio. já fazia isso antes de ver esse filme. Né? E dou a dica pra quem quiser fazer, Fanta laranja é perfeito pra isso, deixa bem viscoso, cara. Dizem que o Adam Sandler tomou Fanta laranja pra fazer Foi e tal. isso. O segredo foi esse. Pegou a dica do Franco. E aí... Daqui a pouco foi chegando na mão. Semana passada, eu acho, que tava no ponto dela já começar a prestar atenção na mão. E aí ela... Cara, toda vez que a gente fez ultrassom durante a gravidez, ela tava com a mão na boca. Então aquele comportamento que dentro do útero, no ambiente intrauterino, cheio de líquido, então a gravidade não atuando ali, ela não tendo que vencer a gravidade ativamente, mão na boca fácil. A hora que nasce, os primeiros movimentos de membro superior não tem controle algum, né? Ela se deu vários socos na cara. Vai tentar mexer o braço e dar Esse soco. foi até o vídeo que você colocou, né? Dela tentando e conseguindo, né? Cara, e é muito interessante, porque a maior parte que fica ali é decúbito dorsal. Aí esses testes são em decúbito dorsal, que até metade do movimento é um tipo de ação que você precisa. Sim. Então, sei lá, o bíceps vai flexionando. Passou dali, cancela o bíceps e entra o excêntrico de tríceps. De tríceps. E isso eu tô falando um plano só, né? Tem ainda todas as outras opções do membro superior. Imagina a confusão que isso não dá na cabeça. E aí agora voltou o insight, porque no primeiro momento ela resolve com muita cocontração aquele vídeo, né? Então, é mais ou menos a estrutura, ela fica deitadinha e o movimento dos braços é aquele movimento que tem cara de atáxico, né? Que o braço fica lá tremendo, chacoalhando, e daqui a pouco ela toma um sustinho, entra um reflexo de Moro, dá aquela puxada dos braços para trás. E aí, aparentemente, no meu modo de ver, a próxima evolução é ir ganhando tônus em um tônus de cocontração. Daqui a pouco o braço está durinho. Ele não mexe tanto, parecendo que está atáxico, mas não mexe voluntariamente. Ela fica com o braço meio paradinho lá. Aí entre os reflexos, o RTCA, é aquele reflexo que ela vira a cabeça, os membros do lado que ela está olhando estendem, os do outro lado flexionam. Aquilo com um mês já estava aparecendo direto. A gente aprende que é de 2 a 4 meses que esse reflexo aparece, nela com um mês já estava bem claro. E aí daqui a pouco ela começa dessa cocontração absurda, Começar a liberar. o controle começa a partir dessa cocontração. Então, do membro rígido, ela fica tentando trazer essa mão na boca. Do muito solto pro rígido para uma modulação do rígido. Isso. Cara, o aprendizado motor ele se repete independente da situação, que eu nunca tinha me tocado nessa leitura, porque, sei lá, talvez eu não tenha criança na família e não atendo crianças, né? Criança não, bebê. Mas se você vai pegar a descrição de aprendizado de uma criança de 8 anos aprendendo a arremessar,
a primeira coisa que ela faz é limitar graus de liberdade, né? E aí limita exclui participação de outros planos, então fica só sagital. Então aquele comportamento que fica o corpo virado para frente, só o movimento de plano sagital e muita rigidez, né? E aí sai aquele negócio que vai para qualquer direção e depois vai lapidando e acrescentando de novo grau de liberdade. Né? Você pega um cara, sei lá, bem do nosso dia a dia, um cara da corrida que você olha, esse cara é meio instável, não sabe lidar com a gravidade, no apoio mesmo, cara. Puta, o cara tem desvio pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, todas as articulações cedem, aí você explica e fala, tá, precisamos de um pouco mais de controle aqui. A primeira resposta de controle, se não é o não controle, é a rigidez. Tudo ou nada, né? Aí depois ele vai modulando, né? E aí é fodido. Cara, eu não sei se é uma característica da Luísa, mas um foco e uma determinação. Ela, cara, olhando pra mão e fala, vou trazer essa mão na boca e brigando com aquela rigidez de contração. Aí, cara, acertava o olho. E aí dá aquela disfarçada, né? Acerta o olho e dá uma coçadinha. Ai, esse ser humano é foda. É um bicho social mesmo. Será que alguém viu? Aí daqui a pouco de novo, e aí, cara, é uma lição de aprendizado fantástica, assim, que o raio vai diminuindo, então no começo o erro é grande, acerta o olho, pra baixo não acertava muito, assim, mas acertava muito o olho, aí daqui a pouco vai começar a acertar o nariz, aí daqui a pouco acerta as margens da boca, e aí primeiro acerta a bochecha, depois vira a boca a boca até a mão, até uma hora que, pum, mão na boca, e aí pôs a mão na boca e fala, agora vai ficar chupando o dedo. Não. Vai nada. Solta e tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Vai só calibrando o sistema. Calibra e testa, experimenta. E aí começa a achar outros planos. E aí nessa cabeça de fisioterapeuta, eu falo, vou colocar a mão aqui pro lado e vamos ver se ela consegue. Tá desafiando. Vou deixar ela experimentar sozinha ou vou dar uma facilitada? Aí eu falo, vou fazer os dois. Deixa eu experimentar. Agora eu pego. Aí depois peguei a mão e levei na boca algumas vezes. Ó, o caminho é esse, agora vai. Aí ela experimenta, depois eu faço de novo. Aí outros planos. Aí eu dou um pouco de existência. E aí vai estimulando. E é uma coisa. Um outro tópico, assim, mas foi bem legal também. Um dia que ela estava no trocador. E nessa primeira fase é muito responsiva a reflexo. Você dá reflexo cutâneo, o negócio entra. Então, o abdômen... Aquele abdômen de paciente que a gente está acostumado também, ruim, desorganizado, que o abdômen vai para qualquer lado, a cabeça desviada da linha média, a respiração muito paradoxal ainda e meio reclamando de constipação ali, de vontade de fazer cocô. Aí deu um toquezinho no transverso, puxando em direção ao centro. Em direção ao centro. O contrário do reflexo de Galante, que você puxa do umbigo para lateral, eu fiz o contrário. Puxei para o centro. Toquezinho, leve, e mantive meu dedo lá. O abdômen entrou, o transverso entrou. A respiração passou a ser mais torácica. E a partir dali ela fez uma força com direção de expulsão para baixo. E aí ela evacuou. E a cabeça veio para a linha média. Então foi um toquezinho no abdômen, ela posicionou o corpo no eixo, respirou melhor. E conseguiu direcionar o vetor ali. Direcionou o vetor da força de evacuação. Fez o cocôzinho dela lá, o pai vibrou. E aí o negócio, eu acho que mais um aprendizado é num ser que dobra de tamanho em 2 meses, que a cada dia está vivenciando coisas novas que não enxergava direito no começo, agora começa a enxergar. Não tem um dia igual ao outro. E isso, cara, pra gente também é uma puta lição de humildade, assim, que o primeiro dia, ela chorando. Falei, cara, como é que eu faço a menina parar de chorar? Falei, lembrei do ruído branco. Liguei o YouTube lá e botei um ruído branco. Aí barulho de chuva. Ela parou. Falei, cara, eu sou um gênio. Achei o caminho. Segunda noite. Tentou pôr de novo. Botei ruído branco. Ela falou, você acha que eu sou trouxa? Isso aí você me pegou ontem, agora não caiu mais não. Aí você pôs um Iron Maiden. Cara, não tem um dia igual ao outro, que funciona num dia, não funciona no outro. E cada dia é uma descoberta nova. É muito louco essa fase. Cara, você falou do ruído branco, eu fiquei pensando
nos sons naturais que tinham numa família de caçador-coletor. Barulho de mato, barulho de chuva, quando tinha chuva, vento, barulho de fogueira, né? Tipo, são todas coisas que são muito relaxantes e você vai em qualquer playlist de Spotify que é para induzir o sono, tem esse tipo de coisa. E no nosso dia a dia é muito reduzido, né, cara? É muito reduzido mesmo. A gente tem barulho de motor, né? Que é aquela vibração... Putz, quando eu morei aqui na Teodoro, na Fradique ali, que eu pegava ônibus na Teodoro, aquele barulho de motor de ônibus me estressou. Que é estressante, Nossa, né? estressou de um jeito que eu não aguentava mais ouvir aquilo. E ao contrário, né? Barulho da natureza é uma outra vibração. Não, e não só é outra vibração, né? Então vamos supor, barulho de água caindo, mas como não se repete por igual o tempo todo, aquilo sempre tem um grau de variação que não acomoda também, né? Então, tipo, cria um ruído de fundo, mas que tem alguma variação. Se você colocar o seu chuveiro para cair, não dá o mesmo efeito, porque é o mesmo padrão consistentemente o tempo todo. Vou te falar que tem uns motoboy que conseguem variar bem o som também. Os caras empinam, pá, empina, sobe na guia. Isso aí funciona também. Ó, eu queria chamar a atenção, temos 2 pessoas ao vivo aí acompanhando a gente. Dê um alô aí pra gente saber quem é, enquanto a gente tá nos... Talvez finalmente, estamos com 55 minutos. Dê um alô, além de dar um alô pra gente saber quem é, mandem suas perguntas aí pro Cássio. Então, Cássio aí passando suas impressões dos primeiros 2 meses e meio de pai e sua visão de enquanto físio. E você que gosta do nosso conteúdo e dá um certo trabalho, tem um certo custo fazer isso aqui. A gente faz com muito amor, a gente gosta muito de fazer esse conteúdo, mas você pode ajudar a gente a continuar produzindo. Como é que eles podem ajudar? Nos apoiando. Nos apoiando. Mas eu diria mais, eu não vou fazer o pedido por ajuda. Exato. Não vou fazer o pedido por ajuda porque eu acho que quem tá ouvindo tá ganhando. Exato. Mas pode ganhar mais. E pode ganhar é o mais. que a gente oferece. É o que a gente oferece. E a gente não quer ajuda, porque se precisar a gente toca isso daqui por conta própria até o final. Como estamos tocando, mas... Como estamos tocando. Mas se você participar, você vai poder sentar aqui nessa mesa com a gente, vai poder participar de evento com a gente, vai ouvir nos bastidores e depois do episódio continuar na resenha aqui com a gente. E, pô, imagina sentar aqui do lado do tio Pira, tomar uma cerveja com a gente e fazer uma pergunta presencialmente. Acabou a gravação, segue na resenha, daqui a pouco cada um vai para sua casa, faz um curso da Brains for Share com baita desconto e assim vai. Vai ter facilidades para participar dos eventos que a gente vai produzir. E quem for patrão, pode mandar uma frase que a gente vai ser obrigado a falar no episódio. No próximo já tem, hein? Cuidado. Já tem? Já, opa. Ixi. Pra esse ainda não, segura. Mas alguém mandou já? Opa, mandou aqui. Eu não tô sabendo mas disso. Não pra hoje. Não pra hoje. Mas já podemos saber quem vai falar? Não. Segura a ansiedade. Segura. Para. E aí, insights finais? Insights finais? E aí, Cassinho? O que resumo, em 2 meses e meio, o que você tirou de lição? Você trouxe a lição de humildade, né? Acho que essa foi uma das importantes que você tenha tirado, talvez, do início da vivência aí da sua filha. Cada dia é uma nova experiência, nenhum dia é parecido. Cara, acho que é isso. Eu acho que é algo que o fisioterapeuta, e esse tipo de fisioterapeuta que a gente sempre fala aqui, que é o cara que é comprometido com o resultado, que observa seu paciente, que tem um espírito investigativo, isso vai se aplicar para conhecer seu filho também. Então, observar comportamento, observar comunicação verbal e não verbal. O verbal da criança, por enquanto, é o choro, mas e o não verbal. E assim, sem ser da área da da pediatria, com pouco conhecimento técnico sobre a área,
Com o nosso conhecimento de controle motor de biomecânica, você consegue estimular a criança a fazer os movimentos que ela está precisando ali naquele momento. Então, uma lição para mim foi entender qual é o momento da criança. Quando eu quis estimular demais, nem teve efeito nenhum quando eu estimulei aquilo que não era o que deveria ser estimulado na hora. Mas se você consegue detectar o que ela está, principalmente qual fase que ela está, o que ela está buscando, o que ela está querendo fazer motoramente, e você usa dos seus conhecimentos para facilitar aquilo, cara, vem muito fácil. E a criança está muito propensa a ser estimulada. E até um outro videozinho que eu postei no meu Instagram, ela sentadinha no meu colo, estava na fase de controlar a cabeça, ainda aquela cabeça bem, que já ficava paradinha em cima do tronco, mas oscilava bastante. Cara, um toquezinho facilitando a estabilização da escápula, um toquezinho no abdômen, ativando o transverso, aquela sinergia entre serrátil e oblíquos e transverso. Cara, manualmente, um pouquinho que eu segurei ali, cara, a cabeça dela fixou de uma forma, focou o olhar, ficou atenta na conversa. Então, até cognitivamente, eu acho que ela tem um ganho a partir do momento que você dá estabilidade postural para ela. Então, o fisioterapeuta que tem o conhecimento ali de controle motor, de meios de facilitação, de biomecânica, de funcionalidade, você consegue acelerar o processo de aquisição sem ser um negócio impositivo. Não é aquela coisa... pular etapas, né? E nem direcionada assim, agora você vai fazer isso dessa forma. Não, eu vou estimular para você encontrar a sua forma de fazer. Eu acho que você não fez isso, né? Mas o que você acha que aconteceria se você tentasse estimular e a criança não está pronta? Um pico de estresse ali e você acha que ia dar uma estafa realmente e, sei lá, jogaria contra? Sim. Na verdade, eu tenho certeza que é isso. Se você estimula além do que ela está precisando ou diferente do que ela está precisando, o que vai causar é estresse e irritação. Vai chegando, eu não lembro se é a partir de 15 dias, de um mês, sei lá. Chega uma hora que os pediatras recomendam o tal do tummy time, que é a hora de ficar de barriga para baixo. E aí, 2, 3 vezes no dia, você põe a criança de barriga para baixo para aprender controlando a cabecinha. Cara, a Luísa não suporta essa posição. Então, quando ela deitava no meu colo e dormia, no começo ela praticamente só dormia no meu colo, assim, ela aprendia a controlar a cabeça ali, então não tinha um momento de parar para estimular. Estimulava durante a atividade mesmo. Você vai criando a situação que abrace aquilo também. E óbvio que, né, a gente, na ânsia de querer estimular, teve vezes que eu passei do ponto. Então, nessa de, cara, minha filha, aí é um pouco de egocentrismo também. Pô, eu sou fisioterapeuta, minha filha vai ser foda, ela vai controlar mais rápido. Botei ela de bruços e achei que eu estava estimulando lá, dando estímulos táteis e proprioceptivos para ela sustentar a cabeça. No fim, o que gerou foi um puto estresse. Ela passou a não querer ir para essa posição nos momentos próximos ali. Então, tem que ter uma sensibilidade de saber qual que é o estímulo que você precisa dar e que a criança está precisando. Mas, assim, do que eu estou percebendo é controle motor, é comportamento motor, assim como do adulto, só está em outra etapa. Mas você pode usar dos mesmos recursos e, aliás, ela é uma esponjinha a mais, assim, então é mais fácil estimular até. E talvez até isso requer um pouco de cuidado, porque como é mais fácil estimular, você precisa de menos estímulo, então não estimular demais que estressa. Boa. É isso. Cara, eu tenho mais uma pergunta aqui. Enquanto foi rolando toda a conversa, me veio uma reflexão relacionada a viés. Tipo, com a criança não dá para você ter muito viés, porque justamente cada momento é uma resposta diferente, e se você achar que o que aconteceu ontem que deu certo, amanhã já não vai dar certo se você persistir naquilo. Nada mais é do que um viés e vai dar errado. Acho que a única coisa que muda é o repertório de experiência prévia, né? Ela tem pouquíssima, então você tem que alimentar esse repertório. E você vai se alimentando também do repertório de interpretar a resposta dela.
A gente, mais desenvolvido, já passou por um batalhão de experiência, já tem um repertório mais vasto, mas ainda assim, e acho que isso piora, né? Acho que isso realmente piora, porque a gente fala, puta, toda vez que tal coisa aconteceu na sequência, então deve ser isso. E às vezes a gente está vendo na nossa frente, com o paciente mesmo, a gente vê o estímulo A e já está esperando o B na sequência, e não vem, a gente não lê isso e fica achando que o B vai vir. Também acho que a questão da lição de humildade se aplica nessa situação de encarar quando aquilo que você já tem armazenado como estímulo-resposta não é aquilo, e é o momento de reavaliar e falar, cara, tem alguma coisa diferente aqui, deixa eu parar, refletir e entender o que está acontecendo agora, nessa situação. Né? Perfeito. Boa. Pra finalizar, com que idade você vai deixar a Luísa escutar esse episódio? Não, quando ela quiser. Agora... Não, porque a minha pergunta é pelo seguinte: qual que é a sua mensagem pra Luísa daqui a quantos anos? Não sei. Quantos anos ela for ver esse episódio. Não, vai ouvir quando ela quiser, várias vezes, mas já fica registrado que namorar só depois. É nada, Luizinha. Seja feliz. Essa é a mensagem? Seja feliz. Não, cara, é muito louco porque no começo eu falei, é relativamente simples o comportamento, é aquela coisa fisiológica, instintiva, sono, fome, cocô. E o negócio vai ficando mais difícil. Já tá numa fase social que ela já dá risadinha, já faz manha, já manipula um pouco. Então, uma manipulação que eu tô sacando que ela tá fazendo é que, como ela tinha cólica, a gente deu um remédio chamado Colic Calm. E o negócio é fitoterápico, tem umas ervas lá, só que o negócio, tem alguma coisa que a criança vicia naquilo. Que você pega uma seringuinha, é um negócio preto, assim, um petróleozinho, você põe na boca da criança, a criança começa... E ela, cara, esquece a cólica na hora. Não é nem efeito do remédio. É o sabor que ela gosta e fica mamando aquilo. E eu já saquei que às vezes ela dá uma chorada pra pedir o remédio. Não tá nem com dor. Então, Gostou do gosto. até tem uma dorzinha assim, mas acho que a dor lembra ela fala, essa dor aqui... Se eu fizer eu vou ganhar aquele lá. Então, tem malandragem, o negócio... Então, o comportamento vai ficando mais complexo. E aí, no começo, eu tive que segurar minha ansiedade porque ela não tinha nem nascido e eu tava pensando na escola. Falar, cara, como que vai ser levar essa menina pra escola e cuidar dela? E eu pensando na logística de levar pra escola e ter que trabalhar. Nossa. Eu falo, cara, calma. Agora. O negócio é muito mais embaixo. E aí... o comportamento vai ficando mais complexo, ao mesmo tempo você vai aprendendo mais. E... Tá, agora eu tinha perdido porque que eu estava falando isso. Mas é a sua pergunta. No fim das contas, o que eu tenho como meta? É criar uma filha autônoma, autossuficiente, autoconfiante, que consiga tomar suas próprias decisões e entender que isso tem consequências, que ela... Então precisa tomar boas decisões. Então, tava brincando aqui de não vai namorar, mas quero criá-la para tomar boas decisões e se relacionar bem com as pessoas e aí ela vai fazer o que ela quiser. E aí até só uma coisa que eu queria falar antes também, quando o Franco falou do barulho de chuva, do homem primitivo, eu sempre tento puxar para isso para entender alguns cenários e tentar tomar decisões também. Eu tento pensar, porque minha filha é um ser primitivo nesse momento. Acho que as crianças hoje em dia já nascem com outro chip, mas ela é primitiva, está aprendendo a lidar com as coisas mais básicas da vida. E ainda não conversa, ainda não se comunica verbalmente. E a hora que eu olho lá para trás para o homem primitivo e penso, esse cara não podia deixar o filho dele dormindo longe. Se ele não vai dormir num canto e deixar o filho dele 3 árvores para lá. Ele não fica em outro quarto isolado por paredes, né? Não fica isolado, o filho não fica longe. Então,
A Luísa dorme no quarto com a gente. No começo era na cama com a gente, porque ela não aceitava outras situações, então dormia no colo. E essa coisa do instinto de sobrevivência, ela estava no meu colo e eu tinha medo, assim, cara, e se eu rolar por cima dela, se eu deixar ela cair? Você dorme em alerta. Eu dormia e qualquer movimentozinho dela eu estava controlando. Se ela ameaçasse sair do meu colo, eu estava esperto, tipo, nunca passou o menor perigo. E aí agora ela dorme no bercinho do lado da cama, tá sempre junto. Então, chorou à noite, já tem logo uma mão perto. Então, tá sempre muito presente, muito junto com a gente. Então, acho que a gente está trazendo um nível de confiança para ela, que assim, os pais estão juntos, ela está protegida, ela não está passando estresse do sentido de se sentir desprotegida. Então, do meu modo de ver, aquela coisa de deixar a criança no quarto dela chorando até cansar para parar de chorar. E tem linhas, né, de maternidade, paternidade que saem isso, né? No meu modo de ver, é crueldade se deixar a criança chorar até cansar. O que ela está internalizando e percebendo ali, eu não tenho meus pais disponíveis, eu estou no risco, eu não sei quais são os perigos que eu tenho aqui, mas ninguém vem me acudir. E então acho que a criança aprende a lidar com o nível de estresse e de talvez proteção se fechar, e que eu acho que, cara, a Luísa tá se desenvolvendo bem pra caramba, com muito colo, com muito carinho, com muita presença. E aí, para fechar, a minha decisão de vida, que a gente começou o episódio falando que eu mudei de profissão, e o que eu estou fazendo hoje em dia, realmente eu parei de atender. Eu tenho um trabalho de meio período que é na USP, que eu trabalho 30 horas por semana. Estou trabalhando essas 30 horas porque eu ainda preciso de dinheiro, senão nesse momento nem isso eu estava fazendo. Só para viver de dividendos. Né? E aí o resto do tempo estou com a Luísa, então não estou atendendo paciente, vou para casa à tarde, fico com ela tarde e noite, e eu quero estar presente principalmente nesses primeiros anos, para tentar conduzir ela para essa situação em que ela tenha segurança, autoconfiança, autonomia para tomar as próprias decisões, ser livre, e que a hora que ela for se relacionar também com quem quer que seja, que ela consiga tomar essas decisões e se relacionar bem. Então, Luísa, quando quer que você esteja ouvindo, agora eu vou chorar. Aqui, ó. Pra Luísa. Luísa, você é foda, você me fez pai, e eu sou muito grato por isso. Caralho. Eu chorei também, velho. Emocionante. Imagina ela ouvindo daqui uns anos isso aqui. Nossa, não, sensacional. Fantástico. Esse é o momento que você... Esse não, né? Mas todo esse momento que você tá vivendo é o momento que você é promovido de tio Cássio para pai Cássio, cara. Muito bom, cara. Feliz demais por você, Cassinho. Valeu. Tamo junto. Bom, é isso? De tio só tem eu e você aqui agora, Pira. Então, você vai apresentar a gente como tio Pira e tio Franco. Pira e tio Franco. Olha só, preciso conhecer a Daqui Luísa ainda ela tá presencialmente. Aqui causando nos Nossa, vai ser da hora. Vambora. Muito bom. É isso, então finalizamos sentimentais, olha só. Foi bom demais, gostei. Ótima retomada. Em grande estilo. Espero que tenham gostado, que tenham chorado também. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Se você chorou, comente na foto do episódio. Valeu. Valeu.